Ora, hoje em dia no monitor 60 Hz já é uma coisa normal. 144, assim que tu chegas a eles, é difícil voltares para trás. 240 já começa a ser coisa séria. 360 já é a nível profissional do jogador de esportes e 500 Hz. Será que isto é exagero? Será que isto é o próximo passo nos monitores? Prepara-te para descobrir, pois hoje temos aqui o review então do AOC Aegon Pro. Este modelo que tu vês então aqui no ecrã, um monitor com 27 polegadas, uma resolução de 1440p, QD OLED e com uma atualização de 500 Hz. E a pergunta aqui não é se isto será bom, porque acredita que isto é bom. A questão é se isto é para ti ou não. E para te responder a ela, vamos começar então aqui a nossa análise e vou começar aqui por uma análise de assim que tu o tiras da caixa. Porque vou-te já dizer que a montagem deste monitor é muito simples. Ele tem apenas duas zonas de encaixe. Uma aqui nesta parte central, tens aqui um pin que encaixa diretamente aqui no teu braço e depois tens um parafuso que já vem pré-instalado, que é só tu rodares e ele fica então aperto ao teu pé no teu braço principal. Tão simples quanto isto. O aspecto dele é lindo. Vê a parte de trás, vês aqui a parte da frente praticamente sem moldura. O aspecto do pé, eu vou-te dizer que é lindo. E aqui a AOC corrigiu uma coisa que eu vi noutros monitores e que normalmente não gosto muito, que é eles terem apontamentos em cores mais gaming, que depois, para alguns setups, eu devo dizer que não fica assim tão bem. E este não. É todo em tons de cinza e preto e, na minha opinião, lindo. Dos monitores gaming mais lindos que eu já vi. Depois, como tu vês, tem aqui também estas luzes, elas são configuráveis. Portanto, este joystick, podes ver que ele tem aqui então o software, onde tu tens tudo o que são game settings, a parte da iluminação, a parte do OLED e do cuidado, já vamos falar também sobre o OLED, a parte do som, porque isto também é um monitor que tem som, e depois tens aqui os efeitos de luz. Tens aqui cor, podes escolher também o modo Rainbow, isto nos padrões, ou então também tens aqui várias hipóteses. Inclusive podes pôr a reagir ao áudio. Também podes, por exemplo, se tu clicares para baixo, podes ativar aquela mira sempre aqui no centro, que é a mira de jogo. Clicar para baixo outra vez, podes passá-la para vermelho ou desligá-la. Para cima, trocas rapidamente entre as tuas ligações. Aqui dar-te a informação que ele tem duas entradas HDMI 2.1 e uma entrada DisplayPort. A entrada DisplayPort é aquela que tu vais ter que utilizar se quiseres tirar partido aqui dos 500 Hz de taxa de atualização. Ainda assim, se tu quiseres ligar este monitor a uma consola, tens dois HDMIs 2.1 que vão-te fazer os 120 Hz em consola, que é muito top e é o máximo de fluidez que tu vais conseguir obter em consola. Para a esquerda, mudas aqui entre os teus modos de jogo. E para a direita tens a parte do atalho para a zona da iluminação. Tudo isto, então, a partir aqui deste joystick que temos na parte de trás. Depois, como tu vês, o monitor atrás lindo, aqui com o logo da Aegon. O pé dele, como tu vês, tem aqui um efeito curvo, que eu acho que lhe dá muita pinta. O pé em baixo é lindo e não vai propriamente ocupar muito espaço na tua secretária. Esta zona é curva. Como outros monitores deles, também tem aqui a zona para tu poderes, por exemplo, colocar os teus fones. Passando aqui para a parte da frente, também te mostrar o que é que o seu pé vai permitir que faça, porque permite que tu subas o teu monitor, esta é então a altura máxima que tu vais conseguir obter, não chega a um palmo aberto, eu acho que é a altura mais do que suficiente, não vais precisar mais do que isto, e também permite que tu o deixas ficando aqui muito próximo então da sua base. Também vais poder rodar para a esquerda e rodar para a direita. Ele tem aqui uma amplitude bastante boa também para tu poderes rodar, e então é um braço que é bastante móvel. Se tu não quiseres utilizar o braço e tiveres um setup em que queres colocar na parede, a parte de trás não vai ter propriamente aquele VESA, porque ele traz-te o VESA à parte. Ele é de clique, como tu entendeste, esta zona vai fazer clique na central, portanto tu vais ter que utilizar este adaptador. Colocas isto na tua parede e depois é só encaixar o teu monitor aqui, o teu setup está prontíssimo. E assim que tu passas aqui para a parte da frente e o ligas pela primeira vez, vais ficar surpreendido, porque aqui tu tens um ecrã OLED que eu te vou dizer que é brutal. Em termos de qualidade de cor, tu aqui vais ter aqueles pretos infinitos, em que o preto é mesmo preto, mesmo pixel desligado, um contraste brutal, cores que saltam logo à vista sem parecer artificiais. Assim que tu entras em modo desktop e começas a trabalhar no teu computador, já por si próprio ele impressiona.
mas quando tu começas a jogar, a ver filmes ou a ver vídeos, é outro nível. Tu aqui tens um brilho muito sólido em SDR e tem também certificação Display HDR True Black 500. E só para tu veres a importância que eles dão à questão da cor, o próprio monitor vem na caixa com um relatório de calibração de cor. E tu aqui consigo até partilhar contigo os números: espaço de cor de sRGB 100%, espaço de cor DCI-P3 99,3% e Adobe RGB 98,9%. Aqui basicamente tens a informação toda relativamente à cor e eu vou-te já dizer que é um incrível monitor no que toca à cor. Acho mesmo que podíamos abrir aqui uma nova categoria que era falar sobre ele como monitor para edição de imagem e edição de vídeo profissional, porque ele dá perfeitamente para isso. Ele tem uma imagem muito boa, é um OLED muito bom. E claro, que eu sei que há pessoas que me vão dizer: oh André, então mas isso não é um monitor 4K, não tem a resolução que o monitor 4K vai ter. E eu aqui introduzo duas questões. Uma é o tamanho do próprio monitor, porque se tu fores a ver, não existem tantos monitores que sejam 4K que sejam de 27 polegadas. Só mesmo aqueles que são para trabalho ultra profissional de imagem. E aqui o objetivo não é esse. O objetivo é tu teres o 2 em 1. É tu poderes ter um ecrã para, por exemplo, trabalhares durante o dia, nas tuas coisas do trabalho, e queres jogar à noite, teres um ecrã incrível em termos de imagem e incrível em termos aqui de velocidade de processamento, em termos aqui dos hertz. E isso tu consegues então neste monitor, sem então tirar aqui na parte da qualidade de imagem. Efetivamente não tens 4K, mas para um monitor de 27 não é assim tão crucial. Se me falasses num de 32, claro que já precisa muito mais de ter então uma resolução maior, e quanto maior ele se tornar, mais tem que ser. Isto acontece também nas televisões. Pesquisa quantas televisões de 27 polegadas no mercado é que são 4K, praticamente nenhuma, são todas à volta de HD. Uma televisão de 32 também não vais encontrar a 4K, vais encontrar Full HDs. E a partir daí vai crescendo. Tu só começas a encontrar televisões 4K a partir ali dos 50 polegadas. Porque é aí que então o 4K começa a fazer diferença, é para tamanhos maiores. Por isso é que eu digo, para um monitor de 27 polegadas, este é incrível e eu conseguiria trabalhar muito bem cor nele. Atenção que estamos a falar de um monitor que é para as duas coisas. E para as duas coisas, este é uma das melhores soluções que existe. Por exemplo, para editar vídeo, esta fluidez dele é brutal. Mas claro, se tu queres trabalhar Photoshop, algo só isso, e não queres nem jogar nem nada disso, é claro que então eu não te iria recomendar este. Existem outras opções. E agora sim temos que falar então da questão dos 500 Hz. Por 500 Hz não é só uma coisa que vai ficar muito bonito na ficha do produto ou, por exemplo, na caixa ou no expositor. Os 500 Hz aqui tu notas a diferença. Estamos a falar de um OLED que é mais fluido, a resposta é praticamente instantânea, não tem ghosting, não tem blur, não tem aquela sensação de que a imagem está a tentar acompanhar o movimento. Tudo é limpo, tudo é imediato. E a melhor forma de explicar isto é muito simples. Parece que a imagem chega um bocadinho antes de tu acabares o próprio movimento. Tu ficas com um tracking muito mais fácil, a leitura de movimentos é muito mais clara e fazes muito menos esforço ao final de várias horas a jogar. Tu teres 500 imagens por segundo é uma resposta muito mais instantânea. Não vais ter latência. Tu vais clicar e a imagem já reagiu antes de ti. Mesmo quem não é jogador profissional vai notar esta diferença. E não é que o vá tornar num jogador profissional, porque quem não percebe de jogo simplesmente vai notar esta fluidez e vai notar que existe menos ruído à volta. Ou seja, aquelas imagens, aquele arrastamento causam ruído visual. E tu, neste monitor, parece que está tudo muito mais límpido. Algo que também é importante nós aqui falarmos, é algo que todos os OLEDs sofrem e uma questão que é muito constante quando temos estes tipos de monitores, que é, André, e a questão do burn-in. Não será um problema a nível futuro, e aqui o que eu te posso dizer é que este monitor vai ter tecnologia para anular isso. Por exemplo, como a tecnologia de pixel shifting, em que os teus pixels eles vão se mover ligeiramente. Não é algo que tu consigas olhar, não seja, por exemplo, perceptível. Eu estou com esta imagem aqui estanque há muito tempo e muito provavelmente tu não notaste, mas alguns destes pixels moveram-se de forma a que o mesmo pixel não tenha a mesma imagem fixa durante muito tempo. Para ti, para o teu olho humano, não é algo que tu vais perceber,
mas é algo que o próprio ecrã vai dar como se fosse um ligeiro refresh em alguns pixels e vai mudá-los de sítio para que então eles mudem de cor e não exista o tal barnino. Também podes juntar aqui o dimming de elementos estáticos, refresh automático de pixels, proteção térmica, também a própria garantia que o monitor tem, e tudo isto vai-te dar aqui alguma garantia extra quando tu estás então a comprar um OLED. Agora, falar-te aqui também de outras coisas que este monitor também vai tendo e que eu te vou dizer que são muito boas. Uma delas é para jogos mais exigentes. Claro que também tem tudo o que é VRRs e também tem aqui as adaptações, digamos, às tuas placas gráficas. Seja ela a adaptação por G-Sync, seja ela por FreeSync. Basicamente, o que este VRR vai fazer é quando tu estás a jogar um jogo em que os teus FPS eles não são sempre certos, ele vai existir flutuações. E este monitor vai-se então adaptar à tua placa gráfica e vai-te estabilizar o teu jogo. Vai-te tornar, lá está, o teu jogo muito mais fluido. Claro que por ser um OLED, de vez em quando, e dos meus testes, existia ali um ligeiro flicker, mas nada que afete o teu jogo e nada que se calhar um jogador casual vai notar assim tanto. É preciso teres um olho já um bocadinho mais treinado para procurar isto e é preciso estares a fazer em modo teste, estar a jogar e estar sempre à procura então aqui desta questão. Depois, também te dar a informação que tens um ecrã que ele vai ser então glossy. Vai ser perfeito para tu tirares o máximo de partido aqui do teu ecrã OLED, ele ter esta cor viva, intensa e que vai parece que a imagem sair do próprio ecrã, mas claro que o preço a pagar é tu acabares por ter alguns reflexos. Embora, vou-te já dizer que os reflexos neste OLED nem são dos maiores, porque tu consegues perceber que eu tenho aqui duas softboxes bastante grandes e se eu rodar, tu consegues ver este efeito. Mas tens duas softboxes monstruosas a apontar para ele. E mesmo assim tu consegues ver o ecrã sem qualquer tipo de problema. Tanto nesta imagem, como então nesta câmara. Portanto, tu consegues ver muito bem. Claro, lá está, tu vês o brilho, mas posso-te já dizer que se tu controlares facilmente as luzes do teu setup, tiveres assim com umas luzes de apontamento e até se nem forem propriamente nas costas, vais conseguir a melhor imagem possível. E nisso, os ecrãs glossy são muito melhor que ecrãs mate. Fazendo aqui então uma análise global deste monitor, o que é que eu achei a minha experiência com ele nos últimos tempos, e o que é que eu te posso passar assim mais por esse lado. Primeiro, se tu procuras um monitor que dê para tudo, eu acho que este é uma incrível opção. E eu refiro muitas vezes isto porque eu acho que este monitor tem as três coisas essenciais para mim. É um monitor que dá para jogar, super fluido, super imersivo. Não precisou de ser curvo para ser imersivo, excelente qualidade de cor. A nível de cor de jogo, é dos melhores que eu já joguei a nível de monitores de 27 polegadas. A nível de trabalho, tu consegues trabalhar praticamente tudo e até mesmo para quem quer editar vídeo, para quem quer trabalhar Photoshops, para quem quer isso tudo, também é brutal e depois também é bonito. Para mim ele é lindo em termos de aspecto, já falei sobre isto no início, sou completamente apaixonado pelo seu design e acho que ele vai ficar muito bem em qualquer setup. Portanto, aqui está um monitor brutal. Relativamente a jogo, a parte dos 500 Hz, eu acho que é mesmo um step up em termos de profissionalização do jogo. Acho que vai-te dar uma fluidez brutal. É bom para te dar fluidez. Não acho que a maior parte das pessoas vá tirar partido desses 500 Hz, como é óbvio. Se tu fores comprá-lo para o ligar a uma consola, tu já sabes que só vais tirar a fluidez máxima de 120 Hz. Ainda assim não deixas de ter a mesma qualidade de imagem, não deixas de ter uma super fluidez e ele vai acompanhar muito, muito bem a tua consola. Portanto, para isto tudo, eu acho que ele é um monitor brutal e acho que neste momento, para monitor de 27 polegadas com aspecto gaming que dê para tudo, eu acho que esta é uma das melhores soluções no mercado. Por isso é que eu então te decidi trazer para este vídeo para que tu possas conhecer um bocadinho mais. Se gostaste e se este vídeo te ajudou, aperta o botão do like e eu também quero a tua opinião. O que é que tu achaste deste monitor? É para ti? Não é? Conheces alguma solução melhor? Ou já experimentaste o monitor e queres dar a tua opinião? Faz, por favor, na caixa de comentários. Deixa-nos esse feedback, porque normalmente quem vem a seguir e quer saber um bocadinho mais sobre ele, acaba por utilizar a caixa de comentários para saber um bocado mais. Ou se tiveres alguma dúvida, podes também lá colocar que eu vou sempre tentando responder. E relativamente ao nosso vídeo, está tudo dito. Se gostaste, mais uma vez, aperta o botão do like, subscreve para mais vídeos destes e nós vemos no próximo vídeo.